Gente que Faz, com o professor Carlos Alberto. Estamos aqui em mais um programa Gente que Faz, dessa vez entrevistando Gabriel Garcia, um estudante de administração que já concluiu o CIT e é o fundador de uma empresa chamada RoboEduc, que está fazendo um trabalho de ensino às crianças a criarem robôs, a programarem, né? Como foi essa ideia, Gabriel? Começou exatamente pensando em associar a robótica com a programação. Os dois criadores da RoboEduc são Aquiles e Akinara. Lá em 2006 começaram com um projeto de pesquisa como a robótica poderia auxiliar o desenvolvimento das crianças. Então viram que a robótica educacional poderia trazer várias vantagens para a criança. Imagina aquela criança que não gosta de história, ou não gosta de matemática. Agora você coloca um robô e faz uma atividade relacionada àquela disciplina. Então começou com essa ideia e aos poucos a gente foi evoluindo e aí chegamos a criar nossa metodologia própria. E assim que surgiu a empresa, com metodologia própria de ensino de robótica e programação. Então vocês começaram dentro do incubadora. Como foi esse processo? Exatamente. Começamos em 2006 como projeto de pesquisa, vimos a oportunidade de criar uma empresa a partir dessa ideia e aí em 2010 a gente entrou no primeiro processo de incubação, que foi o NATA, a primeira incubadora da UFRN. E aí depois desse processo a gente entrou em outro processo de incubação, que foi a incubadora da Inova. E aí sim, exatamente, lá no Instituto Metrópole Digital. E dessa maneira a gente passou a evoluir muito mais aquilo que a gente tinha. Por quê? A gente tinha a metodologia pronta, tinha todo esse processo de como ensinar as crianças, porém faltava um pouco a parte de administração, a parte financeira. Foi assim que eu me apaixonei pelo curso e resolvi fazer. E aos poucos, dentro da incubadora, a gente foi evoluindo exatamente dentro desses processos que a gente precisava. Gabriel, como é essa transição de passar alguns anos dentro da incubadora para construir, investir, ter retorno? Como é essa transição? Bom, foi um processo de aprendizado dentro dos 3 anos que a gente passou dentro da incubadora e durante esses 3 anos a gente aprendeu tudo o que era necessário para poder ir para o mercado tradicional. Hoje em dia a gente saiu em dezembro agora de 2016 e a gente se sente muito mais seguro para estar no mercado. A gente sabe tudo aquilo que precisa fazer, aprendeu tudo aquilo que precisava durante os 3 anos, a gente teve várias consultorias. Isso é a mágica que a incubadora faz. A incubadora trouxe para a gente consultoria de mercado, consultoria de finanças, consultoria de pessoal. Então, a gente aprendeu muito durante esse tempo, até que no final veio o grande divisor de águas. O senhor perguntou sobre a transição, né? Exato. O que foi esse segredo da nossa transição? Nós atraímos sócios investidores. E de que forma? A partir da ideia da gente, eles gostaram. A gente passou, em maio do ano passado, a gente esteve um período no Natal Shopping. Sim. E aí esse período, passamos 3 meses aproximadamente no shopping, atraímos várias pessoas interessadas na ideia. Gabriel, a gente precisa muito investir em educação e as crianças nossas precisam também ter essa vocação de trabalhar com engenharia, com computação, com robótica. Porque não vai passar a nossa vida inteira como país sendo um país produtor só de commodities, né? De ferro, de soja, de frango ou de carne. Mas nós precisamos também partir para industrializar, para desenvolver produtos. Você acha que a RoboEduc pode ser uma semente para que as crianças encaminhem-se para o lado da ciência e tecnologia? Professor, nossa ideia é exatamente essa. Por ver a necessidade de incluir a educação tecnológica no Brasil, que a gente começou tudo isso. A criança precisa entender como a tecnologia pode auxiliar no seu processo de aprendizagem e até mesmo na economia do país. Então, a ideia é que as crianças de hoje que a gente está trabalhando aqui possam trazer uma nova geração para o Brasil. Que elas aprendam a programar, aprendam o que é que a robótica pode trazer de bom e a partir disso elas possam ajudar exatamente a evoluir o Brasil para um país de primeiro mundo. Essa criança que vai trabalhar aqui no robô, um certo dia ela vai estar dentro de uma fábrica montando um robô num processo industrial. Exatamente. E além disso, ela não aprende só a montar o robô. A criança daqui ela é desafiada a pensar como fazer. Então ela aprende o raciocínio por trás daquele robô. Ela não vai simplesmente ser um repetidor de um processo. Ela vai criar o processo, ela vai criar aquilo que ela tem que fazer. Os nossos professores são sempre orientados a chegar para as crianças com um desafio. Então os meninos, eles são em cada aula incentivados a criar sozinho, a pensar. E aí, a partir disso, eles conseguem criar aquilo que eles desejam. Exato.
Gabriel, a gente pensa que só nerd faz robótica, mas robótica é uma coisa muito bacana, maravilhosa. As crianças gostam de brincar, é uma brincadeira também, é uma maneira de se socializar, como você falou. É assim? Funciona exatamente dessa maneira. Aqui a gente recebe crianças com várias características. Cada criança tem sua especificidade. Então a gente recebe a criança, entende a maneira que ela prefere lidar com aquele aprendizado novo e coloca ela para trabalhar em equipe. Então ela aprende a socializar, ela aprende a raciocinar de maneira lógica, ela aprende também um pouco da disciplina do colégio. Então o principal objetivo aqui é fazer a criança pensar e trabalhar em equipe. E com isso ser um adulto melhor. Ela vai aprender a argumentar com outras pessoas, a conversar para que a sua ideia seja aquela ideia que é aplicada. Então a ideia é exatamente essa que o senhor falou, quebrar o paradigma de que só aquela criança nerd vai fazer a robótica. A robótica é para todas as crianças, a robótica é o novo inglês. Gabriel, a partir de que idade as crianças podem vir fazer cursos aqui? A partir de 3 anos de idade a gente já está atendendo, com as primeiras noções de programação. Porque o que a gente entende é que a programação nada mais é do que uma receita de bolo. Então a gente tenta passar a programação de uma forma fácil, a gente vai ensinando a criança como ela deve fazer a sequência de passos para que o robô atinja aquele determinado objetivo que a gente quer. Então quais são as faixas etárias que você está trabalhando? A gente começa aos 3 anos, aí as crianças continuam no curso que vai até 6, e aí na faixa etária a partir de 7 ela já entra em outro período, que ao invés de só ter noções de programação, elas já começam a programar de fato. Certo. E vai dos 7 até os 10, 11 anos, dependendo do desenvolvimento da criança. A partir daí, ela já vai para um nível mais avançado, já começa a mexer com outros kits de robótica, kits iguais aos kits que a gente usa já na faculdade, o Arduino é um exemplo desses kits. E quando as crianças ficam mais velhas, aí sim, já é programação alto nível, montagem de robôs, a gente já tem alguns drones aqui na sala também que as crianças passam a trabalhar. Então essa é a ideia. Fazer a evolução da criança acontecer de acordo com a idade e o aprendizado dela aqui dentro. Gabriel, qual é a dedicação que as crianças têm que ter para frequentar aqui a RoboEduc? Quantas vezes por semana? Quanto tempo dura a aula? Como é que está isso? Hoje em dia, as aulas têm 3 horas de duração. Pode ser 1 ou 2 vezes na semana, dependendo do interesse da criança e do tempo que ela tem disponível. Mas é uma coisa simples, a criança pode vir aqui até os sábados. E se uma criança tiver uma ideia, um projeto dela, ela pode chegar aqui e querer desenvolver com vocês? Pode sim. Essa é a ideia exatamente do Makerspace, é esse ambiente que a gente está. Aqui no Makerspace, o professor é o auxiliar da criança para desenvolver essa ideia. As crianças que gostam de criar e desenvolver. Exatamente, é um assessoramento todo especial, né, para que a criança desenvolva aquela ideia. Por exemplo, hoje em dia tem uma menina que está montando um viveiro de tilápia, que é um projeto do colégio de forma sustentável. Então ela chegou aqui com a ideia de fazer com garrafa PET e junto com o professor viu que era melhor, quando a tilápia ficasse um pouco maior, não ia dar certo a garrafa tão pequena. Então pensamos em evoluir essa ideia para um garrafão de 20 litros. Então eles estão trabalhando aqui, fazendo modelagem, impressão 3D, que a gente tem uma impressora 3D aqui no Makerspace, e aos poucos as crianças vão desenvolvendo esse projeto e trabalhando naquela sua ideia, que começou como uma sementinha e hoje em dia já tem um protótipo pronto para ela ver aquilo funcionando. O que é que vocês esperam da RoboEduc para o futuro? O que a gente espera é ter uma RoboEduc em cada estado do Brasil, pelo menos, para poder fazer o que a gente quer, evoluir de fato as crianças. Um plano de médio prazo. Plano de médio prazo está no Nordeste inteiro. As pessoas hoje trabalham muito em gestão de projetos e acho que isso é um caminho para o mundo. E saber trabalhar em equipe é muito importante. Vocês usam essa metodologia de desenvolver projetos? Cada aula da gente é um projeto, então a gestão de projetos está dentro da nossa metodologia. É um fator intrínseco dentro do que a gente pensa aqui. Toda aula é um projeto diferente, a gente até chama de oficina de robótica. A criança chega aqui, é desafiada a fazer um robô que execute uma tarefa. Então naquela aula, vamos dizer, a aula é sobre história. Vamos falar hoje de pirâmides do Egito. Então o professor chega com um desafio para a criança de montar uma pirâmide. Ela vai ter que fazer um robô que consiga montar essa pirâmide. Imagina, um grupo de 10 alunos vão ter várias ideias diferentes e aquele que conseguir argumentar melhor ou mostrar para o outro que a sua ideia é melhor, eles estão aprendendo a lidar com o grupo e aprendendo, quem sabe, até a liderar esse grupo e a levar a sua ideia a ser a ideia aplicada. Ok. Então eu quero agradecer aqui a Gabriel Garcia, que é a gente que faz, e voltamos no próximo sábado às 10h20 aqui na Band. Gente que faz, com o professor Carlos Alberto.